Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui com vocês é o professor Marcelo Martins. Nesta aula de hoje, a gente vai estar focando a respeito das qualidades fisiológicas do som. Antes de começarmos, se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal e já dá aquele joinha aí para poder ajudar no nosso trabalho. Compartilho também com vocês o nosso Instagram. Aqui eu fiz um recorte para poder ajudar na localização do nosso Instagram. Lá você vai poder encontrar materiais como resumo dos assuntos aqui que são postados, você vai encontrar mapas mentais e resoluções de exercício. Então, depois dessa aula, vai lá e confere e torne-se um seguidor do nosso Instagram. Pessoal, as qualidades fisiológicas do som, em sua totalidade, são 3, onde cada uma delas vai apresentar características bem diferentes uma em relação às outras. Vamos começar primeiramente aqui com a altura sonora. A altura sonora, ela já vai ser aquela qualidade do som que vai permitir a gente conseguir diferenciar o som grave, que é um som de baixa frequência, do som agudo, que é considerado um som de alta frequência. Aqui eu coloquei som baixo e som agudo como sendo alto, mas não quer dizer que isso está diretamente relacionado com o volume do som. Tá? Você aumenta o volume ou diminui o volume. Não, a altura sonora, ela está relacionada com a frequência, como eu aqui coloquei nessa figura. Então, quando eu falo que eu tenho um som agudo, eu tenho um som considerado de alta frequência. Quando eu falo que eu tenho um som grave, eu já tenho um som de baixa frequência. Então, para poder relembrar alto e baixa frequência, aqui eu coloquei na figura, ó, baixa frequência, pouca repetição, tá? Poucos ciclos sendo gerados. Média frequência, a gente já tem mais quantidade de repetição em relação a baixa. E alta frequência, a gente tem um número de repetições dessa onda bem considerável em relação à baixa frequência. Eu também coloquei aqui para vocês uma tabela mostrando as notas musicais. Lembrando que nós temos 7 notas musicais, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá? E coloquei o Dó de novo aqui. Por que coloquei o Dó? Porque o próximo Dó, que é o Dó acima, ele é chamado de Dó, que está localizado 1/8 do primeiro, porque são 7 notas musicais, o próximo dó estaria a 1/8. Então, lá na teoria musical, nós evidenciamos a oitava como sendo, né, aquela nota que estaria no intervalo que é o dobro do primeiro. Bem, a gente vai notando pela tabela que as frequências elas vão aumentando do dó ao si, ó. Então, conforme aumenta a frequência, nós iremos perceber que esse som ele vai se tornando mais agudo, ou seja, mais fino. Para poder a gente notar de forma usual, né, perceptível, no nosso dia a dia a diferença, por exemplo, a minha voz ela é considerada uma voz grave, que é uma voz grossa, em relação a uma voz feminina, que é considerada uma voz fina. Então, a voz feminina ela tem uma frequência bem maior do que a voz masculina. Então, por isso que a voz masculina ela é enquadrada como sendo um som grave, porém, ela é um som que tem baixa frequência. Em compensação, a voz feminina, ela tem uma voz aguda, onde esse som ele é considerado um som de alta frequência. Outra coisa também que eu quero lembrá-los, pessoal, é que quando se fala em altura sonora, relacionando a frequência do som, não devemos nos esquecer que nós só conseguimos captar o som entre a faixa de 20 até 20 mil Hz. Ou seja, o som, primeiro som para a faixa de frequência que a gente consegue ouvir é de 20 Hz, que é uma frequência bem menor do que 20 mil Hz. Então, o som mais grave ouvido é de 20 Hz, e o som mais agudo percebido pelo ouvido humano seria de 20 mil Hz, porque a faixa, conforme a gente viu na aula anterior, essa é a faixa de frequência que qualquer ouvido humano conseguiria perceber. Pessoal, eu também quero trazer como curiosidade um pouquinho aqui da teoria musical, falando aqui a respeito do intervalo acústico. O intervalo acústico, fisicamente, ele acaba relacionando as frequências, ele é uma maneira de a gente conseguir comparar sons de frequências diferentes, onde a gente define esse intervalo acústico como a razão entre as frequências. Então, digamos que eu tenho aqui um dó,
né, como sendo a frequência de um som B, e o Dó, à frente sendo aqui a frequência do som A. Se eu pegar o Dó da frequência A, 528, e dividir pelo Dó, né, da primeira frequência, seria 264, a gente vai encontrar que 528 é o dobro de 264. Ou seja, nós teríamos uma oitava. E uma oitava nada mais é do que quando você compara as notas musicais e percebe que esse intervalo acústico, ele acaba sendo o dobro do outro. Tem outras formas também de poder fazer comparações dessas notas musicais, como é o caso do sustenido e do bemolizar. Pessoal, as notas musicais, por exemplo, o Dó e o Ré, eles estão separados por um tom, mas entre um tom existem os chamados semitons, tá? De forma que do Dó para o Ré existe um semitom. E como é que eu faço para poder obter essas faixas? Primeiro que o sustenido, por exemplo, eu posso obter o Dó sustenido. E na teoria musical, a gente simboliza o Dó sustenido pelo aquele jogo da velha, que é o hashtag, né? Então, o Dó sustenido, ele é um Dó que ele apresenta um semitom à frente do Dó. Assim como o Ré, ele pode ser um Ré bemolizado. O Ré bemol, ele vai ser um Ré, e tem um Bzinho, significa bemol. Quando eu tenho, o sustenido, que é um Dó sustenido, a gente vai dizer que eu suspendi, ou seja, eu aumentei a frequência um semitom. Fisicamente significa dizer que eu devo multiplicar o valor da frequência por 25 por 24 avos. Em compensação, se eu quiser obter a faixa de frequência do Ré bemol, o Ré bemol ele equivale ao próprio Dó sustenido. Por quê? Porque ele é um semitom que ele está abaixo do próprio Ré. E como é que eu faço para poder encontrar esse bemolizar? Aí eu já faço o contrário. Eu multiplico por um fator de 24 por 25 avos. Então, aqui trazendo um pouquinho sobre a curiosidade, em forma de curiosidade, dos intervalos acústicos que é empregado na teoria musical, tá bom? Gente, já a intensidade sonora é aquela qualidade fisiológica do som que vai permitir a gente distinguir o som forte, que tem um som de elevada intensidade, do som fraco, ou seja, é o som que está relacionado com barulho. Então, quanto mais barulho eu tiver, mais intenso é o som. E quanto menos barulho eu tiver, obviamente esse som ele vai ser considerado um som fraco. É um som de baixa intensidade. Comparando aqui, a gente vai perceber que a intensidade ela está relacionada com a frequência, ou melhor, desculpa pessoal, ela está relacionada com a amplitude do som, assim como a energia e potência transportada por ele. Por exemplo, aqui eu tenho um som, digamos aqui um som 1, aqui eu tenho um som 2 e aqui eu já tenho um som 3. Comparando a intensidade do som de cada um deles, eu diria que o primeiro é um som fraco, o segundo já seria um som médio, tá bom? E o terceiro já seria um som forte, tá? Seria um som forte. Por que eu poderia comparar dessa maneira? Porque a amplitude é que vai definir, neste caso, a intensidade desse som. Então, observa que a intensidade do som proporcionado aqui pelo som 3 tem maior amplitude do que o 2 e o 2 maior amplitude que o 1, tá bom? Bem, a intensidade sonora, ela também é definida como sendo o fluxo de energia por unidade diária que a gente consegue transportar para o próprio meio. E essa grandeza que define aí se o som vai ser forte ou o som vai ser fraco. Bem, dentro da intensidade sonora, é muito importante, pessoal, que a gente, aqui eu tenho a definição da intensidade, como sendo potência por unidade diária, onde a potência do som vai ficar dividido aqui pela área, como o som,
ele é considerado uma onda esférica, logo a área proporcionada por ele seria a própria área de uma esfera, que seria 4πr quadrado. Bem, a intensidade sonora, ela vai ter um intervalo onde o ouvido humano vai conseguir perceber o primeiro tipo de som gerado e vai ter uma faixa de intensidade onde o ouvido humano vai começar a perceber, tá, um certo desconforto na hora de poder receber o som. Então, aqui eu botei uma faixa em azul, onde essa faixa de azul a gente não consegue captar o ruído sonoro, tá? Até chegar a um valor de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado nessa escala. Então, 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado é o primeiro valor que o ouvido humano consegue captar. A gente então chama este valor de limiar da percepção auditiva ou menor intensidade do som audível. Bem, mas aí dentro de uma faixa de 10 a menos 12, até 10 elevado a zero, que equivale ao valor 1, tá? Nós chegamos aqui num ponto chamado de limiar da sensação dolorosa. Esse valor, de acordo com alguns autores, ele é o valor máximo que o ouvido humano tem que ficar exposto ao som, tá? E isso tem que ser muito bem obedecido, porque as células que transformam o som em impulsos nervosos para poder a gente conseguir ouvir, elas não se regeneram. Uma vez que a gente perde, pessoal, simplesmente a gente está tendo perda auditiva. Então, é muito bom obedecer a faixa de som, tá, estabelecida pelos estudos. Então, aqui esse som, a intensidade, quando sendo um valor igual a 1, a gente atingiu o máximo, tá, permitido. Ultrapassando essa faixa, aí ele já vai provocar um certo desconforto sonoro, tá bom? Bem, como a gente viu, a intensidade é definida como sendo a potência por 4πr quadrado ou a potência por unidade de área. Bem, a potência, pessoal, é energia pelo tempo também, tá? Por isso que a gente pode, então, simbolizar que a unidade dela no sistema internacional, como é potência pela área, é o watt por metro quadrado. Então, aqui, na própria reta que mostra aqui o intervalo de intensidade, já está sendo colocado em watt por metro quadrado. Bem, como a intensidade sonora é a potência por 4πr quadrado, e também considerando que a onda sonora também é uma onda esférica, ela vai aumentando apenas o seu raio de ação conforme ela vai avançando no meio. Então, a potência, por exemplo, de um som produzido por esse passarinho, a potência aqui, ó, pelo som produzido por ele, é a mesma que esse primeiro observador aqui, ó, P1, vai perceber e captar, e a mesma potência do som que o observador um pouco mais longe vai conseguir perceber. Com isso, a gente então, igualando a potência do observador 1 com a potência para o observador 2, a gente vai então poder encontrar e generalizar essa expressão, onde ela vai dizer que a intensidade do som recebida pelo primeiro observador vezes a sua distância à fonte ao quadrado é igual quando eu fizer a mesma relação para o observador 2. A intensidade recebida pelo som do observador 2 vezes a distância que ele vai se encontrar da fonte ao quadrado. Graficamente, nós iremos perceber que a intensidade ela varia com a distância de forma a obedecer uma hipérbole, ou seja, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. É por isso que, conforme a gente vai se afastando de um local onde está tocando determinado som, o ruído ou o som produzido, ele vai diminuindo bruscamente. Assim como se eu aproximar deste som, a intensidade ela é elevada
muito rapidamente. Tá bom, gente? Bem, aí nós chegamos aqui num tópico chamado de nível de intensidade sonora. A maior parte dos aparelhos avalia o ruído por meio dessa grandeza, chamada de nível de intensidade sonora. Ela é medida numa escala chamada de decibel, que é a unidade dela no Sistema Internacional. Aqui eu vou representar pela letra N, onde ela é definida como sendo 10 logaritmo da razão entre a intensidade da fonte sonora que está sendo gerado no próprio meio, está em watt quadrado, pelo limiar da percepção auditiva, e a gente já sabe que esse valor aqui, para o ouvido humano, é da ordem de 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. Aqui embaixo eu estou colocando uma escala, só para efeito, pessoal, de curiosidade. A gente tem, então, aqui uma escala, todas elas estão em watt por metro quadrado. Por exemplo, ó, um som ensurdecedor, como disparo de arma de fogo, já vai se enquadrar aqui na faixa de 130 decibéis. Decolagem de um avião, olha aqui onde está a decolagem de um avião, 120 dB. Show de rock, 110 dB. Então, esse som já é considerado um som muito forte. Um som forte, ele é considerado o som de uma britadeira, 100 dB, 90 dB um piano, então é um som forte. Um moderado, como exemplo, nós teríamos aqui, ó, um despertador, uma campainha de uma casa, um aspirador de pó, está na faixa de 80, 70. O moderado forte, né? O moderado está entre 50 e 60, exemplo de aplicação, a conversação alta e uma conversação normal. Já o som fraco, ele está entre 30 e 40, exemplo, a conversação silenciosa ou você estando numa biblioteca. Inclusive, a faixa de 30 e 40 é a faixa de som estabelecida para termos a prática de sala de aula, para vocês terem uma noção. O sussurrar está na faixa de 20 dB e de 20 a 10 dB nós temos aí uma escala de nível de intensidade muito fraca, tá bom? Então, só para a gente poder perceber cada uma dessas diferenças. Pessoal, o nível de densidade sonora, ele, em geral, é captado por um aparelho chamado de decibelímetro. Então, aqui eu tenho a imagem, ó, de um decibelímetro, onde nesse decibelímetro é possível a gente conseguir medir já o nível de intensidade sonora e ele já vai estar sendo mensurado em decibéis, tá bom? Já a última qualidade do som, chamada de timbre, ela vai conseguir com que a gente consiga diferenciar os sons de diferentes fontes. Aqui eu coloquei assim, ó, é a qualidade que permite diferenciar sons de mesma altura, emitida por fontes diferentes, onde o timbre depende da forma de onda, ou seja, do desenho da onda. Ou seja, cada aparelho ou instrumento musical, ele vai emitir uma onda de forma que nós chamamos de harmônico. Então, os harmônicos gerados por ele, para o ouvido humano, ele consegue identificar os harmônicos que vêm de cada instrumento. Então, o harmônico que vem do violino é diferente do harmônico que vem de uma flauta, por exemplo. E a gente consegue, ao captar o som, perceber o que é flauta, o que é violino, o que é um piano, o que é um violão. Então, tudo isso pela própria harmonia, tá bom? Quando a gente coloca isso em um aparelho para avaliar, né, a forma de onda, tá? Então, a gente vai notar que a forma de onda de cada harmônico, mesmo eles apresentando a mesma altura e a mesma intensidade, que é o que vai acontecer, se você emite um dó de uma flauta e um dó por um violino, o mesmo dó, a gente vai notar que eles apresentam a mesma altura e a mesma intensidade. Se tiver um aparelho para poder medir a frequência e outro para poder medir a intensidade, vai se perceber que eles apresentarão exatamente o mesmo valor, tomando em conta que esses dois estão perfeitamente
afinados. Então, a gente vai conseguir notar que eles terão a mesma frequência e a mesma intensidade, logo eles terão a mesma altura e a mesma, né, intensidade sonora. Mas a forma de onda que uns vai gerar não é a mesma da outra. E o ouvido humano, ele por meio desse formato de onda que nós chamamos de harmônico, é que ele vai então perceber que um som é um característico de um e o som do outro é característico do outro. Tá bom? Pessoal, então, entrando aqui nos exercícios, nós temos a primeira questão que diz assim, ó, em relação às ondas sonoras, podemos afirmar que, letra A, a propriedade física que nos permite classificar a altura do som como grave e agudo é a frequência? Sim ou não? Pessoal, perfeito. Então, a primeira questão, a propriedade física que permite classificar a altura do som como grave e agudo realmente é a frequência. Então, de cara seria a letra A. Vamos ver o que estaria errado nas próximas. Quando alteramos o botão do volume do rádio, estamos alterando a altura? Não, pessoal. Quando a gente altera o volume do rádio, lembra que a gente está falando de ruído. A gente está aumentando o ruído, a gente está aumentando o barulho. E o barulho está relacionado com a intensidade do som. Aumentando então o volume do rádio, a gente está fazendo com que o som ele fique mais forte. Então, por isso está incorreta a letra B. Letra C. Ao atravessar a superfície de separação de dois meios, a onda varia a frequência? Não. A gente está falando do fenômeno da refração. E a gente viu em aulas anteriores que na refração a frequência não altera. Então, portanto, está falso aqui a letra B e C, né? Sabemos que todas estão falsas, mas principalmente a gente vai estar destacando o que está errado em cada uma delas. Letra D. A altura de uma onda sonora é a qualidade ligada diretamente à forma de onda? Não. A forma de onda, como a gente viu, é a qualidade do som, chamada de timbre. Letra E. Dois sons com a mesma altura e intensidade, provenientes de dois instrumentos musicais diferentes, são perfeitamente idênticos ao ouvido humano? Não, pessoal, como a gente acabou de dizer, né, há pouco. A gente consegue, por meio, tá, da captura do som, distinguir os aparelhos por meio da forma de onda que eles acabam, né, emitindo, ou seja, pelos harmônicos que eles produzem. Os harmônicos dele para o ouvido humano não é a mesma coisa. Eles podem ser sujeitos a instrumento de medição, como, né, a medição de frequência e intensidade. Para os instrumentos de medição, eles vão ter exatamente as mesmas medidas. Mas para o ouvido humano, não. Para o ouvido humano, ele vai perceber a harmonia que é diferente. E também, se tivesse um aparelho como um osciloscópio, ele vai permitir, como a gente colocou, ele vai permitir avaliar aqui, ó, o formato de onda de cada um deles, tá bom? Como sendo diferente. Então, letra E, por isso estaria incorreta a letra E. Questão número 2. Já botei 2 e 3 aqui, gente, ó. Mas vamos para o número 2 aqui, ó. Quais as características das ondas sonoras que determinam a altura e a intensidade do som? Só, a altura está relacionada com a frequência. E a intensidade do som, ela está relacionada com a amplitude, energia e potência. Portanto, poderia ser letra A, comprimento de onda e frequência? Não. B, amplitude e comprimento de onda? Bem, a altura é frequência, né? Então, nós teríamos aqui a letra E. A letra E como sendo a alternativa correta. Frequência para a altura e a amplitude para a intensidade do som. Questão número 3. Uma pessoa toca no piano uma tecla correspondente à nota Mi. E em seguida, a que corresponde à nota Sol. Pode-se afirmar que serão ouvidos dois sons diferentes, porque as ondas sonoras que correspondem a estas notas têm, pessoal, timbre diferente, como a gente viu. Cada uma delas vai apresentar... Opa, gente, cometi um erro aqui, ó. Não é timbre. Timbre é quando ele tem o quê? A mesma nota musical, né? Eles apresentariam o que agora aqui? Frequência diferente.
como a gente colocou no primeiro quadro, né? O Sol, o Mi, ele tem uma frequência do Mi é menor do que a frequência do Sol, tá bom? Então, lembrando lá, Dó, Ré, Mi, tá vendo aqui, ó? Sol, Lá, Si. Então, o Mi, conforme a gente vai avançando do Dó, Ré, Mi até o Si, a gente tem um aumento na frequência. Então, me desculpe aí, a alternativa correta, a letra B de bola. Acabei sendo pego aqui na euforia, né? Marcando letra D, mas é a letra B de bola como sendo a alternativa correta. Questão número 4 diz o seguinte: os carnavais fora de época conseguem reunir uma grande quantidade de pessoas que se divertem ao som dos famosos trios elétricos. Os frequentadores desses eventos ficam submetidos a uma excessiva exposição sonora, que pode causar dores e lesões audíveis. A expressão utilizada para medir o nível de intensidade sonora, chamado N aqui, ó, em decibel, é dada por, a gente já tinha visto isso, né? Ele é N igual a 10 log de 10 de I sobre o I0, onde o I, né, ele diz aqui que é a intensidade de energia qualquer, ou seja, de uma fonte qualquer, e o I0, como ele está falando aqui, é a intensidade de energia do limiar da audição. A nocividade auditiva começa a partir dos 80. Se num desses eventos descritos acima a intensidade de energia for quadruplicada, o nível de intensidade sonora será, aí ele coloca aqui que dado que o log de 4 é 0,6. Então, o que vai acontecer, pessoal? Digamos que eu tenho, então, aqui uma primeira fonte, né? Vamos supor aqui que eu tenho uma fonte I1. E eu tenho uma outra fonte I2. A fonte I1, ela vai, então, gerar um nível de intensidade sonora 1, que é igual a 10 log da intensidade sonora da fonte 1 pelo I0. Já a fonte 2, ela vai gerar um nível de intensidade sonora que ela vai ser igual a 10 log de I2 sobre o I1. Tá bom? Então, essa vai ser o nível de intensidade sonora. Com isso, a gente vai, então, perceber que as relações, elas são idênticas aqui mostradas. Só que eu tenho a primeira fonte e a segunda fonte. Ele falou aqui no problema que a fonte 2, ela vai ser quadruplicada, ou seja, ela vai ser um valor, vai ter um valor de intensidade que vai ser 4 vezes maior do que a anterior. Ou seja, se ela for quadruplicada, o que acontece com o nível de intensidade sonora da segunda fonte? Tá? Ela vai aumentar em 16 dB, ela vai aumentar 8 vezes, vai ser 16 vezes maior, vai aumentar 8 ou vai aumentar 6. E é isso que a gente vai ver aqui. Vou começar logo aqui pelo N2, que é o nível de intensidade, porque eu já tenho a relação no qual a intensidade é da fonte 2 é 4 vezes o valor da fonte 1. Então, o N2 ele vai ser igual a 10 logaritmo. Lembrando que eu não preciso colocar o 10 embaixo, porque o log, quando vem sozinho, já caracteriza que a sua base é 10. E aqui eu teria o I2, ó. Quem é o I2? É 4 vezes a intensidade do I1 sobre 0. Aqui eu vou aplicar uma propriedade do logaritmo, gente. A propriedade do logaritmo diz o seguinte: quando eu tenho o log do produto, isso aqui equivale ao log da soma, tá? Então, o log do produto aqui, ó, ele equivale ao log da soma. Então, como aqui eu tenho o log do produto, e quando eu tiver também o log, ó, quando eu tiver o log da razão, isso aqui é igual ao log da diferença. Então, log de A menos o log de B. Com isso, eu posso escrever
que o nível de intensidade 2 vai ser igual a 10, que multiplica o log do produto. O log do produto vai ficar assim, ó, log, lembrando que esse 10, ele está multiplicando todo mundo, 10, tá? Log de 4 mais o log do I1, que é um produto aqui, 4 vezes o I1. Como tem uma diferença, então eu vou botar menos o log, tá? Do I0. É uma diferença. Então, tá aqui, ó. Então, vai ficar assim, N2 é igual a 10, que multiplica todo mundo que está aqui, ó. Bem, vai ficar então assim, ó, deixa eu só fazer um ajuste, vai ficar log de 4, o log de I menos o log de I0, eu posso simplesmente unir os dois na própria propriedade, quando eu tenho a diferença, isso fica uma razão. Então, vai ficar o log, tá, do I1 sobre o I0. Então, no fundo, eu fiz esse procedimento só para tirar o 4 lá de dentro do log. E aqui eu tenho um produto, ó, do 10 que multiplica o primeiro e multiplica o segundo. Logo, o N2 vai ser igual a 10, que multiplica o log de 4, mais o 10 que multiplica o log do I1 sobre o I0, tá bom? Então, aqui eu tenho 10 que multiplica o log de 4. Como ele falou para a gente que o log de 4 vale 0,6, então o N2 é igual a 10 vezes o 0,6. E observas aqui, deixa eu só trocar a cor dessa caneta, que eu tenho 10 log do I pelo I0. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que o N1, ó. Pode perceber, o N1 ele é igual a 10 log de I sobre o I0. Então, eu substituo tudo isso pelo N1. Portanto, a gente vai poder escrever que tudo isso é igual a N1. Então, o N2 ele vai ser igual ao N1 mais 10 vezes 0,6 daria quanto? 6. Ou seja, pessoal, o que isso quer dizer? Que o novo nível de intensidade sonora, ele vai aumentar 6, isso aqui significa 6 unidades de dB, tá bom? Então, ele equivale a 6 unidades, ou seja, houve um aumento no nível de intensidade quando se quadruplica em relação à intensidade da fonte 1, de 6 unidades, tá, do valor do nível de intensidade 1. Então, a alternativa correta seria a letra E. Ele aumentou em 6 unidades o seu valor. Tá? E a última questão de hoje diz o seguinte, ó, o som na atmosfera diminui a intensidade, importante isso, diminui a intensidade, a gente já tinha visto isso, que a intensidade em relação à distância, ela acaba tendo esse comportamento, perfeito? Ela diminui à medida que a gente se afasta dela, à medida que a distância, que se distancia da fonte, né? Quanto maior é a frequência do som, mais rapidamente ele é atenuado. Ó, pessoal, quanto maior é a frequência, ele decai mais rápido. Isso que ele está falando. Em um show, estão se apresentando os cantores Walter Bandeira, aqui o som ele é grave, que canta no tom grave, opa, ele até falou para a gente, ó, tom grave, frequência menor do que a Andréa Pinheiro, ó, que tem um som agudo. O sistema emite som de duas vozes com a mesma intensidade. Dentre os gráficos abaixo, marca aquele que descreve corretamente o comportamento das ondas sonoras descrito acima. Então, pessoal, da Andréa, o formato é esse do gráfico, ó. O formato é esse que a gente viu ao longo da aula. Poderia ser a letra A, a letra B, só, letra A e B. Porém, a gente vai perceber que decai mais rápido, tá? O decaimento ele é mais rápido para a maior frequência, ou seja, para a voz feminina. Por isso que, ou seja, a alternativa correta, no caso, seria a letra A. A alternativa A seria a alternativa correta,
porque a frequência da Andréia, tá? Ela decai igual a de Walter, mas ela decai mais rápido por ela ter maior frequência, conforme estabelecido no texto. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido a aula até o final e até a próxima, moçada. Tchau, tchau.